Boa noite, pessoal. Está começando mais um episódio do Fala Doc. E no episódio de hoje encerramos a nossa série com os pré-candidatos a prefeito. Não é isso, Bina? Olá, tudo bem, Romeu? Maravilha estar mais uma vez ao vivo aqui junto com vocês. Nesse projeto, que é um projeto bacana, né, de apresentação de pré-candidatos. Normalmente as pessoas dão entrevista quando já são candidatos, né? Mas a ideia aqui, como a gente sempre falou, é como se tivesse uma mesa de bar, né? Com os pré-candidatos, conversando sobre a realidade de São Gabriel, não apenas política, né? Mas social, econômica, enfim. E eu tenho a impressão de que tem dado muito certo, né, Romeu? Porque sim, as conversas que nós temos tido fora daqui, né, com as pessoas têm acompanhado, têm feito... tem dado as suas opiniões sobre as entrevistas, sobre as conversas de cada um. Tem interagido, né? Também antes dos bate-papos. Bastante, né? E é bacana porque fica já essa apresentação inicial dos pré-candidatos. Certo. E hoje não vai ser diferente. Eu tenho aqui ao meu lado Rossano Farias, pré-candidato a prefeito de São Gabriel. Boa noite, Rossano. Como vai? Bem-vindo. Boa noite, Dr. Romeu, Dr. Bina. É uma enorme satisfação estar aqui. O último dos pré-candidatos. E, quem sabe, no próximo sorteio sairiam dos primeiros a vir aqui me fazer presente já como candidato. Mas é uma honra me fazer presente entre vocês. E muito boa noite ao pessoal que nos assiste ao vivo de casa, conectado ao Instagram do Fala Doc. Muito bem. Antes de passar a bola para o Rossano, eu vou lembrar um pouquinho as regras pré-acertadas com todos os pré-candidatos de como vai funcionar esse episódio. Nós vamos separar o programa de hoje em 2 tempos, como se fosse um jogo de futebol, cada tempo de 45 minutos. No primeiro tempo, vamos chamar assim de primeiro bloco, né, o Rossano vai ter 5 minutos para se apresentar e dizer por que ele tem intenção de ser prefeito de São Gabriel a partir do ano que vem. A partir de então, desses 5 minutos, a gente terá 40 minutos para debater sobre assuntos relevantes da cidade, assuntos gerais, relacionados ao agronegócio, a saneamento, a geração de emprego, desenvolvimento urbano, transportes, etc. Teremos um breakzinho de 5 minutos, né, para que a gente possa fazer alguns ajustes dos materiais eletrônicos e da própria live. Nesse tempo, a live fica pausada. Retornamos então com os 45 minutos finais. Os primeiros 40 minutos... a gente vai falar exclusivamente sobre saúde pública, sobre a situação da saúde na cidade, parceria com Santa Casa, unidades básicas de saúde, etc. E os últimos 5 minutos, aquilo que a gente denominou no primeiro episódio com a Malu Bragança, né, Bina? O momento treta. Famoso momento treta, em que o Rossano vai responder, vai ter 1 minuto e meio para responder a 2 perguntas enviadas pelos outros 2 pré-candidatos. E depois vai ter mais 2 minutos aí, fechando então 5 minutos para as suas considerações finais e agradecimentos. Resumindo é isso, eu espero que quem já está na live nos acompanhe, mande esse link para que a gente tenha mais engajamento e que esse conteúdo chegue a um número maior de pessoas. Muito bem, Rossano Farias, eu estou te conhecendo pessoalmente hoje, né? Já te acompanho aí há algum tempo nas redes, já falamos algumas vezes pelo WhatsApp. Quem é o Rossano e por que tu queres ser prefeito a partir do ano que vem? Boa noite mais uma vez, Dr. Romeu, Dr. Bina, pessoal que nos acompanha. Rossano Farias é um jovem, 34 anos, não sou de origem rica, também não sou de origem, como se diz, de baixa renda, sou de uma origem comum, família trabalhadora, pais professores, minha mãe de escola pública municipal, meu pai de escola pública municipal e estadual, mas alguém que, acima de tudo, sempre trabalhou, sempre aprendeu a valorizar o trabalho e valorizar o dinheiro. Desde pequeno estudei em escolas públicas, estudei também em escolas particulares, sou advogado por profissão, empresário e produtor rural. Trabalho hoje com transportes, ônibus, caminhões e carretas, principalmente. Trabalho com empresas privadas, órgãos governamentais, prefeituras, cidades. Então, Dr. Romeu, pessoal que nos acompanha, desde pequeno eu aprendi. Quando eu ia, meu pai antes tinha uma empresa de transporte. E eu pequeno ia junto para aula. Na tarde, quando não tinha aula no Universo, eu ficava andando de van, porque saía muito caro, pagar babá, tudo para me cuidar. A origem estava recém começando a empresa, então eu ia ajudar os motoristas, abrindo porta, pequeno abrindo porta.
Depois ficava no escritório, vendo tudo, como funcionava, e aos finais de semana eu lavava os veículos, junto com os motoristas, fazia questão. Desde pequeno, meu pai me ensinou assim, e minha mãe sempre deu respaldo para ele. Então, eu aprendi desde novo a trabalhar e ao valor do dinheiro e ao valor do trabalho. Quando mais jovem, na época do segundo grau e do início da faculdade, eu caçava argentino. Eu era popular caçador de argentino na BR-290, porque eu tinha uma relação muito boa com proprietários de hotéis, então eu me colocava junto com aquela gurizada que fica lá no trevo, e aí a gente ganhava comissão para levar eles. Então muitas vezes eu não ficava só no trevo, ia pro trevo do Sanzido, tudo sempre respeitando a Polícia Rodoviária Federal, que sempre ficava dando instruções de onde se portar, tudo, para conseguir, porque ali eu ganhava era 10%, era 15%, e aí eu ia fazendo meu caixa. E com isso, posteriormente, me formei, tive a oportunidade de ser secretário municipal em São Gabriel, fui secretário municipal de serviços urbanos por 1 ano e 2 meses. Nessa época, recebi voto de louvor como destaque, melhor secretário, e Dr. Romeu e Dr. Bina não foi pela situação, foi pela oposição. Eu recebi na época o reconhecimento, talvez um dos únicos até hoje secretário, que recebeu o voto de louvor pelo brilhante trabalho desempenhado pela oposição. A época foi o vereador Maninho e o vereador Cildo, ambos estavam no PDT e reconheceram o nosso trabalho como o melhor desempenhado naquele momento. Então, a partir daí, tivemos um rompimento político por discordar de muitas posições do governo. E eu, como nunca fui de levar muito desaforo para casa, então me recolhi. Tive o convite para trabalhar na coordenação da campanha do ex-governador Sartori, a época do meu padrinho político até hoje, que eu tenho maior estima, Beto Albuquerque, e participei. Quando ele estava lá atrás, começando com 2, 3% de intenção, participei da campanha ativamente, coordenei a juventude na época do meu partido, na região da fronteira, que era a região de Uruguaiana e São Gabriel, e também peguei a região central, Santa Maria e São Gabriel, onde fiz inúmeras amizades com hoje deputados federais, a gurizada da juventude também do MDB, deputado Betinho Fantinel, o vereador Ramiro Rosário de Porto Alegre, dentre outros. Nisso, tive a oportunidade de trabalhar no governo do estado, onde também participei de alguns comitês e fui eleito também representando o governo do estado, uma eleição geral, delegado federal de juventude. E tive o contato direto em Brasília também. Passou-se o tempo, eu decidi entrar na vida política. Tive 1 ano e 6 meses de governo estadual, onde eu concorri a vereador em São Gabriel. Eu vejo, doutor, que a minha eleição a vereador deu-se muito, obviamente, pela base eleitoral de meu pai, mas também pelo reconhecimento da população pelo trabalho que eu desempenhei como secretário de Serviços Urbanos à época. Fui um dos vereadores mais votados, fui o vereador mais jovem mais votado da eleição. Desempenhei um trabalho, talvez hoje já é mais comum, mas na época inovador, com as redes sociais. Eu era popularmente conhecido como o vereador das lives. Sempre fui combativo, um pouco brigão, mas brigão pelo certo, um dos pontos que eu sempre disse. Me chamam de brigão, que muitas vezes eu não conseguia resolver simplesmente no pedido, eu não conseguia no diálogo, eu tinha que puxar a rede social e ir para cima. Mas nunca era para resolver coisas minhas próprias. Ele é brigão por ele. Não. Eu brigava por um problema do Joãozinho, da Maria, do Serginho lá do bairro. Questões que não afetavam diretamente a minha vida nem meus familiares, mas afetava a vida daquela população. E aquela população que se sentia representada por mim como vereador, como representante do povo. E esse foi o mandato que eu fiz de vereador. Depois concluí o mandato, mas teve uma peculiaridade. Na eleição de vereador, eu disse lá no bairro Independência, no comício, Pode continuar, tá? Que seria a primeira, única e última vez que eu concorreria a vereador. Quem quisesse na oportunidade de votar em mim seria aquela hora, porque eu não iria à reeleição. Faria um trabalho bem feito, na próxima iria a vice-prefeito, prefeito ou deputado. Cumpri minha palavra, não fui à reeleição, mesmo com todas as pesquisas eleitorais apontando que eu seria um dos mais votados de todos os tempos. Mas, acima de tudo, eu sempre honrei a palavra. E eu lhe digo hoje, Rossano Farias é um homem que honra a palavra. A palavra dada é um tiro, e essa eu cumpro. Perfeito. Bina, 40 minutos agora. Rossano Farias. Acho bacana que os 3 pré-candidatos que estiveram aqui conosco, né, Romeu, são pré-candidatos muito jovens, né? Sim. O que
imagino eu, embora já tenham trajetórias políticas, representem a oxigenação nessa política gabrielense. Cada um com suas peculiaridades, né? A Malu, uma mulher pleiteando pela primeira vez ser prefeita de São Gabriel, o Lucas representando uma continuidade de governo, o Rossano Farias, dos três, me parece mais extrovertido, né? E eu começo sempre com a mesma pergunta, a mesma que eu fiz para a Malu e para o Lucas. Incrivelmente, os três têm veia política desde criança. Incrivelmente, os três habitaram um nicho onde se vivia política, né? Tanto a Malu, o Lucas e o Farias. E a pergunta que eu fiz para os outros dois, eu vou fazer para ti também. Até onde existe influência da história política do teu pai, Rômulo Farias, que foi vereador por quantas legislaturas aqui em São Gabriel? 4? Salvo o melhor juízo, 88 ficou de suplente. 92 ele não concorreu, 96 ele elegeu, 2000 ele elegeu, 2004 ele elegeu, 2008 ele elegeu, 2012, 4 legislaturas completas. Perfeito. 4 ou 5 legislaturas completas. O que tem de Rômulo Farias no personagem e no político Rossano Farias? Principalmente o pulso. Meu pai sempre foi conhecido por ser muito combativo, por não mandar recado e por ele comandar e ele fazer. Eu digo que o que eu trago do Rômulo Farias hoje é o pulso firme, a palavra e dizer que a população espera que quem esteja ocupando o cargo de prefeito de São Gabriel seja quem comanda realmente a cidade. E isso eu digo olhando nos olhos dos senhores e olhando na câmera para a população. Podem ter certeza que se a população nos conceder por escolha popular e nós chegarmos lá, quem irá comandar, eu garanto, serei eu. Não levarei desaforo para casa e também não serei aquela pessoa explosiva. Com o passar do tempo, doutor, eu fui aprendendo. No início, quando eu entrei na Câmara, realmente eu era muito explosivo. Admito, mas com o passar do tempo a gente vai aprendendo a conciliar mais, aprendendo a dialogar mais e vendo que nem sempre é aquilo que chega para as pessoas, nem sempre é aquilo que tem te disseram tal coisa, tu vai lá e tu pesquisa, mas nem sempre aquela é a reação, porque tu tem que olhar mais amplo. Muitas vezes existe outro motivo oculto que não se nota de imediato. Então eu digo hoje com toda tranquilidade, eu sou o mesmo Rossano de palavra, eu sou o mesmo Rossano de pulso firme, com a mesma energia e disposição de mudar, mas eu sou hoje um Rossano muito mais maduro, que não entra simplesmente numa confusão e não por entrar, que não simplesmente discute as coisas por discutindo pessoas, que hoje discute projetos. Perfeito. Rossano, tu começaste aí quando falou um pouco da tua trajetória, tu nos comentou pra gente que tu tem uma empresa de transportes, inclusive tu faz transporte para os pacientes da diálise, né, os pacientes da hemodiálise, da clínica renal. E recentemente a gente teve alguns problemas no transporte em Santa Cruz, inclusive eu te acompanho nas mídias, né, tu fez algumas, não sei se foi lives, stories ali, comentando, né, foi bem enfático, enfim, o prefeito Lucas esteve aqui na semana passada, comentou sobre esse assunto. E eu queria saber de ti, qual é a tua perspectiva para o transporte público em São Gabriel, a partir do ano que vem, caso tu venha a ser eleito. Doutor Romeu, inclusive, hoje a empresa Carlos Tour já assumiu uma das linhas e está fazendo transporte coletivo noturno. Transporte esse que a empresa Colhe Urbanos, antiga detentora daquele contrato, havia parado, suspendido. Inclusive, eu estive na audiência pública e eu que dei essa sugestão ao prefeito Lucas na audiência pública. Eu participei ativamente, usei do espaço reservado para a população se manifestar e sugeri que não fizesse simplesmente, eles estavam fazendo uma contratação, uma tomada de preço integral, onde a nova empresa deveria entrar de imediato salvo o melhor juízo, era 4 linhas, mas deveria entrar com 8 ônibus, por causa que os horários não se batem. Aí eu expliquei na audiência pública, não é qualquer empresa hoje que tem condições de colocar 8 ônibus de qualidade para trabalhar. Hoje um ônibus novo está mais de R$700 mil. Então o senhor imagine, obviamente não seria zero, mas qualquer ônibus usado está um balaio de dinheiro.
Então, colocar 8 ônibus em condições, uma estrutura completa para entrar num contrato emergencial, não. Eu falei para eles, não façam isso. Façam por lotes. Menino Jesus Gabrielense Dependência, salvo melhor juízo, não sei ao certo qual é. Mas isso é um lote, uma empresa. Ela entra com 2 veículos. Vila Maria e outro bairro, outra empresa. Pomares e Cidade Nova, outra empresa, outro lote. Agora, se uma empresa quiser participar de todos, tranquilamente, mas eu acho que diversificando por lotes facilita muito mais, tanto para a comunidade, que voltou a ter o transporte noturno, quanto para a empresa, que não teria capacidade de se envolver em tudo, mas numa parte poderia trabalhar tranquilamente. E além disso, eu sugeri também naquela oportunidade, diziam muito, mas o transporte noturno é pouca gente. Então abre a flexibilidade, permite que nos horários comprovadamente com menor fluxo, possa se colocar vans, micro-ônibus, porque o custo da empresa é muito menor. Abre essa flexibilidade. Mas isso só para introduzir o assunto. Mas o transporte público, Rossano Farias, o novo prefeito, 2025, o que faria? Faria sim uma licitação, mas antes estudaria bem o caso, como? Colocando funcionários da prefeitura, fiscais, entrando e utilizando linha por linha. E eu mesmo vou lá pesquisar para ver todos aqueles horários, porque eu hoje, como empresário, eu vejo que não há necessidade de todos aqueles horários. Porque dá para ajustar. Por exemplo, então todos os trechos onde tem 2 ônibus, na maioria dos horários pode se colocar horário de pico 2. Isso com certeza pouparia muito a empresa, reduziria os custos da empresa e teria reflexo imediato na redução das passagens. Seria mais barato. Faria assim uma licitação. E linhas pontuais, um exemplo, a Unipampa. Hoje o município está custeando sozinho a Unipampa, está colocando o ônibus, está ganhando um auxílio, acho que no combustível de uma parte, mas em resumo, está gastando muito. Nenhuma empresa tem interesse na Unipampa. Pera aí, vamos buscar então o município dar um incentivo. Eu jamais faria passagem gratuita. Isso é uma utopia. Isso, na realidade de São Gabriel, não tem como. Porque cidades que têm passagem gratuita são cidades muito mais industrializadas a princípio. E outra, rodam distâncias muito menores. Eu vi lá em Parobé, onde tem uma passagem gratuita, por exemplo, lá são 10 mil quilômetros mês. E a empresa que faz lá, ela cobra R$10 o quilômetro, são 100 mil. É 100 mil do caixa único do município que sai. É do recurso livre. São 100 mil reais. São Gabriel, hoje a empresa de ônibus percorre a média de 28 mil quilômetros só na zona urbana. Lá são 10 mil contando com a urbana e a rural. Então 28 mil da zona urbana. Aí o pessoal quer dar ônibus para o rural também. Aí vai colocar mais o rural, são 40 mil quilômetros a R$10, 400 mil por mês. E aí, o que o pai de família, a mãe de família que está nos assistindo iria preferir? Ter que pagar uma passagem, obviamente, que um pouco mais barata, ter que pagar uma passagem, ou quando chegar no PA tem um atendimento? Porque é o dinheiro do caixa do município, é o recurso livre que pode ser aplicado em ambos os casos. Não tem como o município pegar para si isso. Isso é uma utopia. Vou pagar 400 mil para uma empresa para prestar o serviço urbano? É necessário o transporte? A passagem precisa reduzir? Precisa. Mas não custeando 100%. Mas dando um incentivo, sim, talvez. Vamos buscar, vamos gerenciar, vamos fazer a gestão. Reduzir os horários, mas deixando no noturno. Só que eu digo assim, hoje, por exemplo, tem ônibus às 7 e às 7h40. E outro às 8h20, por exemplo. Não, vamos reduzir. Reduzir os horários, vai aumentar a demanda nos determinados horários que tenha. Vamos flexibilizar que você possa colocar alguns ônibus menores em determinados horários. E aí sim, vamos abrir por lote uma licitação. Obviamente, vamos buscar ônibus melhores, com ar-condicionado, a população merece conforto. E aonde não tiver, vamos dar um incentivo. Se a prefeitura tiver que dar, por exemplo, para a Unipampa, 10 mil por mês para uma empresa, é mais barato dar 10 mil por mês do que o gasto que está tendo hoje. E o estudante também vai pagar menos, porque com o incentivo tem redução da passagem, além dele pagar meia. Então, eu garanto para a população. Questão de transporte, fiquem tranquilo, que de transporte eu entendo. Muito bom. E aí, Bina? Eu queria voltar um pouquinho na questão do jogo político, que ele é muito importante, né? Ele, nessa fase de pré-campanha, talvez ele seja mais importante até do que durante a campanha. Nós visualizamos aí 3 candidaturas que vêm, pré-candidaturas que vêm dominando as conversações. A Malu, que é do PDT, o Lucas, que é a União Brasil, o Rossano Farias, que é Podemos. O Rossano Farias anda muito junto com o Marlon Maciel,
que é progressista. Então se visualiza aí uma pré-candidatura de um prefeito e de um vice. A Malu anda muito junto com o Evandro, né? Então se visualiza uma pré-candidatura de prefeito e de vice. O Lucas, embora tenha estado aqui na semana passada, nós temos aí algumas informações que parece que se avizinha uma parceria com a doutora Sandra Weber, que foi candidata a prefeita na última eleição e que talvez nessa oportunidade se coloque aí à disposição como pré-candidata a vice-prefeita do Lucas. Imaginando isso, e eu faço esse preâmbulo para poder explicar para quem está em casa nos acompanhando, nós vemos aí um lado que tem um número X de vereadores, um outro lado que tem um outro número X de vereadores, e essa terceira via do Rossano com Marlon, que já não tem toda essa força de número de vereadores dentro da Câmara. De que forma o Rossano Farias imagina agir com Podemos, com progressistas, PSDB, que está na coligação, não sei se já chegaram outros partidos republicanos junto a essa coligação, para que essa força política cresça ao longo da pré-campanha e da campanha. Doutor Bina, hoje realmente na Câmara de Vereadores eu só tenho um vereador aliado, que seria o meu pré-candidato a vice, que não iria novamente a vereador. O que eu estou propondo à comunidade? Eu estou propondo a mudança à comunidade. Tem um ditado popular que diz: pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se eu estou propondo uma mudança para a prefeitura, eu também vou ter que propor uma mudança para a Câmara de Vereadores, uma renovação. Então, com isso, nós estruturamos a nossa nominata, tanto a nossa quanto dos aliados, buscando uma mudança. Nenhum vereador com mandato. Quem tem um mandato também vai mudar, que se a população conceder e se for aprovado, só não vai ser meu pré-candidato a vice se não quiser, irá para a prefeitura. Então, com isso eu digo, para o governar, são questões matemáticas. Nenhum dos pré-candidatos a prefeito vai fazer maioria para governar. É matemática. São 15 vereadores, a gente coloca uma média de 5 eleitos por pré-candidatos. Um vai eleger 6, outro 4, outro 5, mas a gente coloca uma média de 5. Não tem quem diga o contrário. Por mais, mas a outra pré-candidata tem 7 vereadores. Tem 7 vereadores, mas não vão se reeleger. Por quê? Porque a eleição é proporcional. A gente soma os votos, todo mundo tem ideia de que cada afiliado faz de voto. E a gente garante que a gente vai sim colocar um número bom. E, para ter governabilidade, como o senhor bem disse no início, na introdução, eu fui criado no ambiente político, eu nasci no ambiente político, eu fui criado vendo a administração, como do pequeno Balbo Teixeira, eu me criei vendo meu pai na Câmara de Vereadores, tenho um relacionamento muito, muito bom com alguns também, que hoje são vereadores, que estão aliados, querem se manter vereadores, que a gente tem certeza que seguirão lá. A gente tem quase que convicção, porque a gente sabe da base eleitoral deles, do trabalho que eles têm. Então, a gente tem um relacionamento muito bom com essas pessoas. Então, eu lhe garanto, se a comunidade nos conceder esse mandato, a gente tem total condição de governar com maioria na Câmara de Vereadores. Muito bem. O Rossano, segurança pública é um problema muito recorrente quando se fala em medidas aí políticas que podem ser adotadas, né? A segurança ela é uma responsabilidade do governo do estado, mas várias cidades no centro do país, grandes centros e até cidades menores têm cada vez mais adotado a polícia municipal, não só a guarda municipal, mas feito migrado da guarda para a polícia municipal. A gente acompanhou algum material teu aí que tu é um defensor da criação da guarda municipal. Qual é a tua ideia, em parceria com o governo do estado, de tentar fortalecer e melhorar a segurança de São Gabriel? Doutor Romeu, eu já fui diretor de trânsito de São Gabriel. Quando eu fui secretário de Serviços Urbanos, eu era também o responsável pelo trânsito. Hoje, o trânsito de São Gabriel, ele é responsabilidade de um convênio do governo do estado da Brigada Militar. Hoje o patrimônio
praças e tudo, e todo o patrimônio público, escolas e tudo, a responsabilidade da segurança é da Brigada Militar. Nós temos um efetivo baixo em São Gabriel da Brigada Militar, não por culpa do comando aqui não, de forma alguma. Por questões que em muitas cidades é isso, questões do governo do estado. Só que isso não compete ao pré-candidato a prefeito dizer que vai reforçar o efetivo. Obviamente eu vou tentar reforçar, eu tenho boa articulação no estado, tenho as portas abertas no governo do estado. Vou tentar e possivelmente eu vou conseguir. Mas o que eu posso propor para a segurança de fato, que dependerá do próximo prefeito municipal? Eu posso, exatamente com a implementação da Guarda Municipal Armada em São Gabriel. Para colocar a guarda, tem muitos programas do governo federal que a gente consegue equipar. Para manter a guarda, a gente obviamente vai recolocar, eu vou recolocar, é bom frisar isso, o estacionamento rotativo em São Gabriel. Vai voltar o estacionamento rotativo. Não do jeito que era antes. Em alguns pontos principais, porque hoje qualquer um que vai na praça dá umas 3, 4 voltas para conseguir estacionar. Não você consegue ir num banco, não você consegue nada, não você consegue em muitos locais de acesso. Só que com a Guarda Municipal, a exploração desse estacionamento não será de uma empresa, o dinheiro não irá para fora, o dinheiro irá ficar no município. E esse dinheiro ajudará também a se manter a Guarda Municipal. De outra forma, tudo bem, mas o problema é com a folha de pagamento, nós vamos enxugar. Nós vamos cortar gastos, reduzir CCs. Vamos enxugar a folha, vamos fechar a torneira, vamos rever todos os contratos do município de São Gabriel. Todos os contratos serão revistos. Eu sempre brinco, doutor, que se tudo funcionasse como está no papel, seria perfeito. O problema é que não há fiscalização na maioria dos contratos. E o que está no papel, você paga pelaquilo, mas a comunidade não tem aquele retorno. Então, vamos enxugar, cortar gastos desnecessários, aumentar gastos necessários, aumentar investimentos, não gastos, investimentos necessários, reduzir CCs. Buscar junto ao governo federal recurso para a implantação. E dessa forma, com essa gestão de recursos, nós conseguiremos manter, junto, obviamente, da nossa bancada federal, tanto no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, que nos dará apoio total, nos mandará emendas também para custeio. Então, a população pode ficar tranquila. No ponto que eu falei da polícia, a Brigada Militar é responsável pelo trânsito, guarda do patrimônio e segurança. Digamos hoje, 60 soldados da Brigada Militar, 20 deslocados para a guarda do patrimônio e trânsito, e 40 para a segurança das pessoas. No momento da Guarda Municipal, esses outros 20 se voltarão, junto aos 40 se somarão. Serão 60 dedicados à segurança das pessoas. E nós, com a Guarda Municipal, ficaremos encarregados do trânsito da cidade e do patrimônio público. Dessa forma eu consigo reforçar a segurança. Mas essa é uma ideia de governo que você tem. Não, isso vai estar no plano de governo, isso é uma proposta e não só ideia. Se a população nos conceder o mandato, isso será a realidade de São Gabriel. E mais um detalhe, muito importante, que eu sempre digo a todos, eu sou conhecido por cumprir minha palavra. Eu venho para fazer em 4 anos o que não fizeram em 12. Eu venho somente para um mandato. E se a população assim concordar e me conceder esse mandato, eu não virei para a reeleição. Porque eu acho que assim, a pessoa, para poder governar e fazer o melhor para o seu povo, ela não pode estar amarrada. No momento que eu sou o prefeito, coloco meu grupo de secretários, meu grupo de CCs, todos respeito às coligações de partidos aliados e tudo mais. Às vésperas da eleição, um ano antes da eleição, o secretário está indo mal. Aí chega, só que ele é o líder do partido dele, que tem vereadores, que tem tudo. Como é que eu vou demitir ele e o partido não me apoia? Se eu vou pensar em reeleição, não vai dar, não vai andar. Ou daqui um pouco no CC, que é apadrinhado por um vereador X, e aí vai para a oposição e não vai dar. Então eu digo, eu não vou ter amarras. Vou respeitar todos os acordos que eu fizer, mas não vou me subordinar. Quem estiver indo mal e não estiver trabalhando a contento do grupo, da administração e da população principalmente, vai ser demitido sim, a caneta vai pegar. Então, por isso eu vejo, o melhor modo de fazer isso é não pensando em reeleição. Eu vou governar para a cidade de São Gabriel. Eu vou me dedicar o melhor que eu puder nos 4 anos. Quem não estiver andando conforme reza a cartilha, vai ser demitido. Bem. Pergunta da caixinha, Romeu. Já tem várias aí. Pergunta da caixinha. O 04.bruno_. Em seu plano de governo, tem algum projeto para as escolas do interior? Terá. Não tem ainda porque o plano não está pronto, mas terá sim. Nós somos muito ligados principalmente à educação rural. Como eu falei, eu sou proprietário da empresa de transporte, também presto serviço em São Gabriel, tanto para escolas municipais e estaduais, principalmente do campo.
é preciso sim nós investirmos muito na educação. Muito. Principalmente com questões técnicas. O que acontece hoje? Aí entra o assunto do campo. Hoje São Gabriel é um dos maiores produtores de soja, de arroz, eucalipto, mel, rebanho bovino, rebanho ovino do estado do Rio Grande do Sul. Então, por excelência, o nosso PIB vem do campo. O nosso dinheiro vem do campo. São Gabriel não é uma cidade rica, não, mas é uma cidade que gera riqueza. Ela gera riqueza no campo, porque ela não simplesmente agrega um valor. Ela brota da terra ali. Dali sai o dinheiro, dali vai vendido, gera o transporte, gera tudo, retorna com o ICMS. Hoje São Gabriel, se não me falha a memória, é 0,59 o retorno do ICMS dos 25% do estado. Mas então, é preciso investir na educação porque nossos jovens estão indo embora, doutor. Os nossos jovens estão indo para cá. Quem é que está me ouvindo aqui que não tem um filho, um vizinho, um sobrinho, um conhecido, um neto, um parente que já foi embora para conseguir emprego? Estão indo embora. E às vezes muitas pessoas de fora, com uma qualificação voltada para essa área, conseguem uma oportunidade de emprego em São Gabriel. Várias oportunidades, inúmeras empresas voltadas ao agro. Por quê? Porque tiveram uma preparação. Então nós temos que qualificar essa mão de obra, tanto a da cidade quanto os alunos do campo também, porque eles já estão no campo, eles já estão lá. A gente tem que evitar o êxodo rural que está acontecendo. Cada vez o pessoal abandona mais o campo e vem para a cidade por falta de oportunidade. Nós temos que qualificar da oportunidade. Nós faremos também uma escola técnico agrícola em São Gabriel. Estará no nosso plano de governo. Isso beneficiará muito também o pessoal do campo. Muito bem. Rossano, voltando um pouquinho à questão política, que foi bastante solicitado na nossa caixinha aqui, que foi aberta na metade da tarde. Nós temos 3 pré-candidatos com muito bem estruturados hoje na cidade, né? Que é tu, o atual prefeito Lucas Menezes e a Malu Bragança. Vou resumir em 2 perguntas, algumas das perguntas que nos foram feitas. Quem é o teu principal adversário dos 2? E quem tu jamais te apoiaria? Com qual dos 2 tu jamais faria uma coligação? O meu principal adversário são os problemas de São Gabriel. Eu não vou rotular nem o pré-candidato Lucas, nem a pré-candidata Malu como minha principal adversária. Esse debate, doutor, ele não será, no que depender de mim, sobre pessoas. Ele será sobre propostas e projetos viáveis. Não prometer utopias, não prometer o impossível para enganar a população, mas sobre propostas e projetos viáveis que podem sim melhorar São Gabriel. Perfeito. Quanto a quem eu jamais me aliaria, eu lhe digo uma coisa: eu jamais renunciaria à minha pré-candidatura. Então, teria que ver quem deles jamais me apoiaria, porque eu vou até o fim. Perfeito. Bino. Caixinha de perguntas também é caixinha de surpresas. Vamos lá. Henrique _Rangel 3. Como você vai abrir as portas de São Gabriel para trazer empresas, tendo em vista a saída de gabrielenses para outras cidades em busca do emprego? Tenho muitos amigos que também as suas famílias são proprietárias de indústrias e grandes empresas. Em muitas dessas conversas, eu digo, mas chefe, como é que vocês escolhem o lugar para onde vai abrir a filial, para onde vai abrir outra base de vocês? A gente olha 2 fatores primordiais: qualidade de vida da população e qualificação da mão de obra. Então, como que eu vou fazer para atrair empresas para São Gabriel? Eu vou investir muito na melhoria, principalmente na questão de canalização dos bairros e vilas, da infraestrutura da cidade. Nós vamos investir muito e nós vamos qualificar a nossa mão de obra. Conforme eu disse agora há pouco, nós vamos fazer sim uma escola técnico agrícola em São Gabriel, com também curso de culinária e hotelaria, porque o dinheiro não vem só do campo. Os argentinos desse ano, salvo o melhor juízo, injetaram na economia local 10 milhões de reais em uma simples noite parada em São Gabriel.
Pergunto para vocês, por que só uma simples noite? Por que eles só pararam? Por que o município não se organiza? Não fala com empresários, não fala com a população? Poxa, é verão, vamos organizar seja uma área de lazer principal para atrair, para que eles ali consumam mais, possam ficar mais à vontade, façam um happy hour. Por que não? Vamos conversar com os nossos empresários do setor, principalmente o artístico e cultural. Vamos buscar que eles injetaram 10, injetem 15 milhões em São Gabriel. É dinheiro que chega de fora, é dinheiro que vai ficar aqui, que vai girar na nossa comunidade. Ademais, cursos também, porque hotelaria. Converso com muitos proprietários de hotéis e muitos reclamam. Eles vêm, passam aqui, só que tá difícil a mão de obra. Geralmente a gente consegue quem queira trabalhar, mas a pessoa ou ela é muito boa e logo sai, ou a grande maioria não tem aquela capacitação, falta instrução. Quer dizer que a gente ficou 10 milhões aqui, sem nenhuma preparação para recepcionar eles. No momento que a gente qualificar nossa mão de obra, botar um curso de hotelaria, um curso de culinária, que é muito importante também, aí pense comigo, doutor. Doutor Romeu parou em São Gabriel. Poderia ter parado Uruguaiana, Alegrete, Livramento, Rosário, Pantano, Vila Nova, parou em São Gabriel. Foi bem recebido, tinha um evento final de tarde, mandou no grupo da família de WhatsApp, que a família do Romeu também, se o Romeu veio, a família do Romeu vem também, geralmente, os amigos. Olha, São Gabriel foi top essa parada. Se ficou 10 milhões, ano que vem fica 20. Porque muitas mais pessoas virão. A gente vai atrair mais recursos de fora. Então, isso também com a qualificação. E vamos também com o Sistema S, vamos ampliar, porque está tendo muita dificuldade. Vários proprietários também de lojas me disseram, Luciano, se tu chegar lá, a gente te deu até o material para o curso, se tu conseguir trazer os cursos técnicos para encanador, eletricista, alambrador. Hoje um alambrador ganha bem, gente, é uma dificuldade conseguir um alambrador bom. E quantos jovens querem, mas não tem quem ensine, não tem como fazer? Então nós vamos qualificar também. E contudo, com esse Sistema S, qualificando a nossa mão de obra, investindo também na infraestrutura dos bairros e das ruas, com certeza, nós em 4 anos melhoraremos muito o índice de qualidade de vida e a qualificação da nossa mão de obra. E as empresas virão, pode ter certeza. Perfeito. Fazendo um comentário com relação a isso, né? A cidade ela passou uma fase bem difícil com a vinda dos argentinos. Primeiro a pandemia, depois essa crise econômica na Argentina. E agora parece que eles estão se reestruturando, estão melhorando, né? Economicamente, acho que isso vai também facilitar a vinda deles cada vez mais para cá, né? Esperamos que Deus quiser. Se Deus quiser. Pro bem de todos. Ô, Rossano, mês de maio foi um mês muito difícil, né? Eu te acompanhei aí ajudando o pessoal aí nas enchentes, né? E as enchentes parece que se tornaram um problema recorrente, né? Vamos pegar mais uma aguinha, gente. Desculpa atrapalhar. Os guri te servem. Como eu falo demais, eu fico sem voz. As enchentes parece que se tornaram um problema ambiental recorrente, né? Já tivemos 2 enchentes muito, muito fortes no ano passado e a mais grave delas agora no mês de maio. Qual é a tua ideia, assim, não tem como evitar que chova, né? Mas qual é a tua ideia, assim, para proteger essa população mais carente, desabrigada e que vive, assim, em áreas mais suscetíveis a esse risco? Nós, doutor, vamos buscar junto ao governo estadual, não depende só de nós também, a vinda, o que para muitos foi um sonho, nós vamos tentar e vamos nos dedicar ao máximo que torne realidade a vinda também de uma draga para fazer o desassoreamento do rio Vacacaí. Principalmente naquela parte posterior, porque não adianta eu desassorear antes, eu começar antes, porque se eu desassorear antes, aí vem muito mais água. Eu tenho que começar do fim para o início. Nós vamos buscar isso, é difícil, isso vai estar no plano de governo? Só se eu puder colocar como uma tentativa, eu não posso dar certeza, porque não depende só de mim, isso dependerá muito do governo do estado. Vamos buscar isso. Nós temos uma área lá do outro lado do trevo, que foi palco de muitas brigas quando eu fui vereador. Aquela área lá que foi doado para alguns empresários, alguns terrenos, são 80 e poucos hectares, ainda deve ter uns 80 livre. Foi doado naquele governo, que na época que eu estava na Câmara, não foi doado, porque eu tranquei na Câmara e não passou. Por quê? O que eu discuti muito? Eu não discuti jamais doar uma área para instalação de empresas. Eu discuti como foi feita a divulgação dessa doação. Porque jamais me provaram, tá aqui no site, tal dia ele botou, no jornal saiu, no Facebook foi anunciado. Não, simplesmente colocaram que estava no site da prefeitura. Aí, poxa, quando eu era vereador eu falei, então vocês querem que eu acredite que coincidentemente o pessoal que apoiou esse governo acordou de manhã e hoje eu vou entrar no site da prefeitura, deve ter uma coisa boa.
Ah, não, aí tá menosprezando a inteligência, né? Então naquela época eu tranquei na Câmara. Hoje, nesse mandato que se sucedeu, foi aprovado e foi doado. Mas bom, lá tem uma área também que é dedicada para empresas, mas também para moradias de baixa renda. E com toda essa catástrofe aqui, vinda do Rio Grande do Sul, São Gabriel foi atingido, as áreas ribeirinhas, há muitos projetos agora do governo e muito recursos para isso. Nós vamos buscar, sim, a remoção de pessoas das principais áreas afetadas e, junto ao governo federal e ao governo do estado, recurso para um programa aos moldes do Minha Casa Minha Vida para remanejo direto dessas pessoas e a imediata demolição. Remanejou, demoliu. Aquela área, para mim, eu sempre digo, chega a ser utópico, mas a minha área, o meu sonho é ver aquelas pessoas, sim, remanejadas para outro lugar, que possam viver também com, obviamente, boas condições, estruturas e tudo, e lá ser explorado para lazer, mais uma área para recursos, para lazer e para atrair investimentos e recursos para o município de São Gabriel. Perfeito. O que temos de tempo ainda? Temos 8 minutos. 8 minutos. Do primeiro tempo. Do primeiro tempo. Tem muita pergunta aqui na caixa de perguntas. Rossano Farias, como falou lá no início, eu acho que ele é um dos precursores de utilizar a rede social, né? Na forma de alerta, na forma de crítica, na forma de solução, enfim. E muitas pessoas, Farias, estão te achando meio cor-de-rosa nesse início de pré-campanha, está mais calmo, não está agredindo tanto. Citam até o caso do bolo de aniversário para um buraco. Aliás, uma época até que eu fui candidato a deputado, eu ia ter copiar, eu ia botar um bolo de aniversário naquela ponte da Bossoroca ali, porque ficou 3, 4 anos sem arrumar. Impressionante. Isso faz parte do amadurecimento, isso vai seguir assim, na pré-campanha, durante a campanha. Como é que vai ser a linha de ação? Porque o pessoal aqui na caixa de perguntas está muito acostumado com o Farias vereador. Doutor Bina. Só um pouquinho da história essa do bolo. E não é uma só pergunta. O bolo de aniversário foi assim. Até o rapaz que na época me chamou bastante lá, hoje falar mal de mim pelos 4 cantos aí, porque um dia ele me pediu uma cesta básica, eu falei, que eu tava fazendo doação para quem tinha sido atingido pela enchente. Mas até onde eu sei, tu mora num bairro que nem água pegou. E ele, não, mas eu tô te pedindo que eu tô precisando. Eu falei, não, critérios são critérios, tu não foi atingido, só lamento. E hoje ele sai me criticando. Mas foi assim, ó. Foi na rua Minas Gerais, no bairro Independência. O senhor tem uma ideia, doutor? Não é o meu trajeto diário, não é. Esporadicamente eu vou lá, tenho conhecidos, tenho amigos no bairro, mas não é meu trajeto. Então, para mim não mudava nada. Mas o governo municipal do ex-prefeito Rossano asfaltou metade da rua. Literalmente a metade. Não é a metade para cima e para baixo, é a metade da direita, a metade que sobe sim, a metade que desce não. Asfaltou metade. O pessoal, um mês depois, me cobrou, olha gente, acho que eles esqueceram de asfaltar aqui, se puder pedir na Câmara. Pedi. Nada. 6 meses depois de novo. Eu falei, mas será possível? Mais um pedido. Nada. Depois esse rapaz veio de novo, você não fez, meus vizinhos falaram que já falou contigo, já vai faz mais de 1 ano e nada. Eu falei, mas não pode, eu não acredito que ainda não fizeram. Porque não era meu trânsito. Fui lá ver. Primeiro eu consultei os pedidos que eu havia feito. E no outro dia faria 1 ano do primeiro pedido. Fui lá ver, um caos. Obviamente, a rua estava totalmente esburacada de um lado, sem asfalto, mas tudo esburacado. Rasparam, fizeram tudo, só que não botaram asfalto. Os carros que estão descendo, obviamente, eles querem descer na sua mão certa. Ok, estava asfaltado. Só que os que estão subindo também queriam pela boa. As crianças estavam jogando bola na rua, crianças atravessando tudo, carro, vinha na esquina, carro na contramão. Uma confusão, um caos. Aí eu falei, quer saber? Se pedir não adianta, então deixa pra mim. Peguei, organizei com o pessoal ali na volta para fazer um movimento, dos quem tinha me procurado. Peguei um bolo de aniversário, fui lá e fiz uma festa com bolo de aniversário para comemorar o primeiro ano. Primeiro ano de uma rua asfaltada pela metade e a outra não. Até depois, 1 semana depois estava resolvido. Foi resolvido. Aí me falaram, tá fazendo uma novela, dramatizando. Eu falei, tchê, pode falar o que tu quiser. Eu pedi 3 vezes não resolveram, por 1 ano. Então foi o jeito que eu achei. Aí fui lá e fiz o bolo de aniversário. Fiz uma live e resolveu. Uma live. Então, respondendo a sua pergunta, doutor, o Rossano Ferreira, quando eu fui vereador, eu fui eleito pela oposição. Eu representava a população que queria o quê? O vereador elegido fiscaliza. Quem é a oposição tem o dever de fiscalizar.
Então eu fiscalizava, era ferrenho, representava aquele grupo. Aquela era a realidade e proposta de vereador. Ah, mas hoje tu tá parado, você não tá calmo, tá covardando. Não. O prefeito, ele não é o prefeito só daquele grupo, ele é o prefeito de toda a cidade. Eu tenho que administrar toda a cidade. Por que eu vou perder tempo agora entrando em briga do CPI disso, licença maternidade daquilo? A população está cansada de barraco, a população está cansada de bate-boca, a população quer ver barraco, ela liga na televisão. Que nem eu disse esses dias, sai de baixa política de São Gabriel, não é isso que a população quer. A eleição não é para saber quem está indo pior, qual pessoa é mais, qual grupo administra pior, tem mais confusão. A campanha eleitoral é para ver quem tem a melhor proposta, o melhor projeto. Então eu digo com convicção, Rossano Farias, como pré-candidato a prefeito e seguirá assim como candidato, ele não quer brigar com pessoas, não quer discutir pessoas. Ele tem maior prazer, ele não foge de nenhum debate, mas ele quer debater ideias, debater propostas e debater viabilidade para melhorar São Gabriel. O meu adversário são os problemas de São Gabriel. Mas quem se passar e entrar no pessoal também vai ouvir e vai levar, porque o Rossano Farias, ele tá quieto, tô quieto, mas também não me tirem pra bobo. Muito bem. Rossano, tu falou que tens uma boa relação com o governo do estado, e a gente tem uns 3 minutinhos finais, eu te fazer essa pergunta, e a gente sabe que tem coisas que não dependem só do governo do estado, que a gente precisa de recursos federais. Qual é a entrada que tu tem no governo federal, que hoje é um governo de esquerda, né, para que possa articular a vinda de recursos para a nossa região, seja para a área que for? Eu me posiciono, doutor, hoje, meu posicionamento é como centro-direita. Nós temos uma bancada, os partidos aliados, muito boa, de deputado federal e senadores. Então nós temos total apoio, total condição, assim como o nosso partido também é considerado de centro, de agariar recursos, abrir portas, destravar processos. Temos total condição. E também, eu digo, todo e qualquer deputado, independentemente da legenda, se quiser trazer recursos para São Gabriel e tiver um bom projeto, vai ser bem-vindo. E outra coisa muito importante, doutor, hoje o prefeito Lucas, então deixou uma obra e não acabou. Nós vamos concluir, porque aquilo é dinheiro que está indo para o ralo da população de São Gabriel. Nós vamos concluir todas as obras que forem viável economicamente. Obviamente que uma obra que está 20 anos parada, não tem como eu tocar hoje ela, se eu não tiver condições e recursos para aquilo. Mas todas as obras que forem iniciadas e não terminadas pelo governo Lucas, pelo governo Rossano, nós vamos sim concluí-las e aceitaremos toda e qualquer emenda de deputados e que os vereadores, seja de situação de oposição, trouxerem. E, digo mais, ainda teremos maior orgulho de poder convidar também, seja quem iniciou a obra ou quem aproveitou o recurso para a obra, para a inauguração. A eleição acaba dia 6 de outubro. No dia 1º de janeiro em diante, acabou a eleição. É hora de todos se unirem por São Gabriel. Todo mundo no mesmo avião. Todo mundo no mesmo avião, porque não adianta. Passou dia 1º, é que nem tu tá no avião. Ah, mas o piloto é do outro lado. Sim, mata o piloto, vê se tu não cai e morre junto. Olha, depois que o avião subir, aí é todo mundo torcendo pelo piloto. Exatamente. Bina. Intervalo, né? Intervalo, 40 segundos finais aqui. Eu acho que a gente vai dar um intervalinho. Então, pessoal, quem estiver assistindo a live, que não estava desde o início, a gente vai fazer uma pausa agora de 5 minutos. O Rossano aí tomar uma água, fazer algum telefonema, ir no banheiro, fazer as coisas que ele precisa. Em 5 minutos a gente volta. Aí teremos 40 minutos para falar sobre saúde pública e os 5 minutos finais aí o nosso momento treta. Não é isso, Bina? Isso aí. Beleza. Até daqui a pouco. Não saiam. Fiquem conosco. Já voltamos. Boa noite de novo, pessoal. Para o pessoal que não estava nos acompanhando anteriormente no primeiro bloco da live. Voltamos então agora com o segundo tempo. Teremos 40 minutos, né, Bina, sobre saúde pública. E depois 5 minutos finais aí do nosso querido momento treta com Rossano Farias. Bina. Posso começar? Claro. Muito bem. Saúde animal é um tema importante há muitos anos, que envolve
a questão política em São Gabriel, o pré-plano de governo do pré-candidato Rossano Farias engloba uma atenção especial a este assunto? Boa noite novamente, pessoal que nos acompanha. Com certeza engloba. Inclusive, a nossa pré-candidatura também tem pré-candidaturas de representantes que agora estão afastadas de ONGs de São Gabriel da causa animal, pré-candidatas da causa animal. Nós vamos atacar e muito esse problema, principalmente no tocante a castrações. É importantíssimo evitarmos o aumento, a proliferação, o aumento descontrolado. Então eu vejo isso como obrigação do município em fornecer toda a mão de obra possível para a castração máxima dos animais de rua em São Gabriel. O máximo possível, porque só assim a gente vai controlar. Não adianta liberar 100 fichas no mês, 100 no outro. A gente tem que atacar, é de boca cheia que eu digo. Tem recurso para isso? Tem recurso para isso sim. Dá para trabalhar também diretamente com os deputados, dá para vir mais. Mas a saúde é obrigatoriedade, se eu não me engano, é 15% de investir. E saúde animal é saúde. E também vamos colocar em ação um castramóvel, por conta do município de São Gabriel. Muito bem. A gente teve no primeiro episódio aqui, Rossano, a presença do Paulo Almeida e do provedor Silon, falando sobre temas relevantes da Santa Casa, e eles comentaram que uma grande dificuldade que eles têm, eventualmente, é da falta de profissionais qualificados de permanecer na cidade em São Gabriel, seja na área da medicina, na área da enfermagem, né? Devido à falta, eventualmente, de alguns recursos, a dificuldade logística que tem, do ponto de vista geográfico, a nossa cidade. Eu queria saber de ti, o que tu pretende fazer para conseguir manter e atrair médicos qualificados e profissionais da saúde qualificados para a nossa região? Iremos investir também na atração, num programa para atrair médicos para São Gabriel, seja em contato direto com os hospitais, residências, seja em contato com as universidades. Nós faremos um programa também publicitário e de marketing, principalmente para mostrando os potenciais de São Gabriel, não só para os médicos, também para a sua família. Também o que pode, sua esposa às vezes não é ligada à medicina, seus filhos, a educação que tem em São Gabriel, a tranquilidade, a qualidade de vida. Nós faremos um trabalho que eu acredito que hoje esteja faltando isso. Não é uma coisa que demanda muito recurso financeiro, demanda boa vontade. Nós iremos buscar, a partir daí, atrair médicos mostrando as coisas boas de São Gabriel. E não só o que, lamentavelmente, algumas vezes aparece na televisão, algumas tragédias, que com certeza dificulta muito a vida. A gente tem observado ao longo do tempo, Farias, a dificuldade que é trazer profissionais, especialmente nas especialidades médicas, né? E isso acaba repercutindo em dificuldade na UBS quando existe algum encaminhamento para alguma especialidade. Por exemplo, a área de dermatologia, reumatologia, né? Romeu é vascular, e ele é o vascular que veio para São Gabriel. E que bom que o Romeu está aqui, cidadão gabrielense, cumprindo o seu trabalho para uma área que não tinha na cidade. Então, várias e várias pessoas, Romeu, poderiam estar agora numa fila esperando para consultar contigo em Santa Cruz, em Santa Maria, em Alegrete, né? Assim como tantas outras áreas. Então, acaba se tornando difícil para a população, e a população, quando recebe um encaminhamento desse, é porque realmente precisa, né? E de que forma o pré-plano de governo dessa aliança aí do Farias vai procurar, em cima disso, buscar esses especialistas para que possam vir a São Gabriel? Ou semana passada o prefeito Lucas, quando esteve aqui, falou sobre a questão da telemedicina, que já tem algum tipo de atendimento. De que forma o Farias pensa nisso, na questão para a saúde dessas pessoas que precisam do especialista? Doutor Bina, hoje nós somos cientes que temos dificuldade na questão de dermato, reumato, oftalmo, cirurgias por obesidade, o que acaba ocasionando muitos problemas, diabéticos, cardiovascular, dentre outros, o senhor sabe bem. Então, há muitos anos atrás, funcionou em São Gabriel, alguns anos atrás, salvo o melhor juízo, o ônibus do oftalmo, que era o quê? Contratava-se
a profissionais daquela área para fazer serviço, ofertar serviço por produtividade. Se não está dando certo a gente trazer eles pelos valores da hora, pelo valor da consulta, por cumprir o horário, então para aí, nós também temos que sentar e conversar. Eu não sou expert em saúde, eu sou um bom gestor, eu sou um bom político, eu sou um bom administrador, mas podem ter certeza, eu vou ter as pessoas mais capacitadas e os melhores ao meu lado na área da saúde. Então eu vejo hoje que a melhor forma seria ofertar para dermato, para reumato, para oftalmos, contratos por produtividade. Que aí com certeza nós conseguiríamos sanar essa dificuldade muito grande que vimos nas UBS. Mas, obviamente, nós estamos elaborando ainda o nosso plano de governo, nós estamos abertos. E eu inaugurei na semana passada a sede do Partido Podemos e eu disse, aqui não é só a casa do Podemos, é a casa de todos que queiram contribuir para São Gabriel. E serão muito bem-vindos todos os profissionais ligados à saúde e a própria população que tenham ideias e sugestões que a gente possa melhorar e que sejam viáveis para aplicar em São Gabriel. Perfeito. Um dos tendões de Aquiles da Santa Casa, né, provavelmente seja o tendão de Aquiles, é a porta de entrada, que é a emergência. A Santa Casa, recentemente, ela publica diariamente nas suas redes sociais o número de atendimentos. Você já deve ter visto nos stories, né? O número de atendimentos e o quantos por cento daqueles atendimentos eram efetivamente de urgência e emergência. E a gente está falando da Santa Casa, que é um hospital que tem uma estrutura praticamente terciária, com sobreaviso de especialidades, com tomografia, com exames de laboratório 24 horas, com UTIs, né? E grande parte do movimento ainda persiste sendo de pacientes de atendimento de não urgência, digamos assim, né? O que tu pretende fazer, Rossano, se eleito for, para melhorar o serviço de urgência e emergência na cidade? Não só na Santa Casa, mas na cidade. Doutor Romeu, hoje a Santa Casa tem um contrato que também salva o melhor juízo. Nesse ano de 2024, o município repassa para a Santa Casa 9.300.000 reais, o que dá uma média de quase 800 mil reais por mês. Hoje na Santa Casa atendem 2 médicos no plantão de urgência e emergência. São 2 consultórios, salvo o melhor juízo também. O que ocorre? O pessoal está chegando, os médicos estão ali para atender a população. Muita gente procura, a gente sabe, elas procuram que não é caso de Santa Casa, mas procuraram e a população tem esse viés que sentiu uma dor de cabeça, uma coisa, vai de noite para Santa Casa e a gente não vai mudar isso da noite para o dia. Então a gente tem que ver uma maneira que pode solucionar isso, vejo eu que a melhor forma na Santa Casa. A gente sabe que tem a legislação federal e estadual que exige áreas determinadas, tem que ter um espaço de tanto para o consultório, para plantão de urgência e emergência, e a gente sabe que aquela área do PA hoje ela está teoricamente já no seu limite dos consultórios. Então o que o Rossano Farias vai fazer nisso? Ele vai ampliar. Eu não estou falando simplesmente de ampliar o convênio com tudo, eu estou falando de eu vou rever o contrato, vou ver exatamente o que está sendo para cada, vou ver se X tem necessidade de tudo aquilo ou não tem, e o que é para quem paga 9.300.000? A hora hoje do plantão do médico, vocês podem me corrigir se eu estiver equivocado, é 100 e poucos reais, certo? 100 e poucos reais por hora. É por aí. Se hoje tem 2, nós dobraremos para 4 e colocaremos como questão desse contrato no repasse para a Santa Casa, essa inclusão desse valor, obviamente, que não é muito grande. A gente está falando de 90 mil meses, mas também a necessidade de ampliar a área, colocar mais 2. Tem um programa do governo federal, se não me falha a memória, Portas Abertas, que o governo federal disponibiliza mais recursos para as santas casas, os hospitais filantrópicos, tudo para investir para a sua ampliação. Nós vamos colocar muita força junto à nossa bancada, e a nossa bancada dos aliados é forte no Congresso Nacional, tanto com senadores quanto com deputados, para que São Gabriel, junto à Santa Casa, vamos ver a viabilidade, acho que esse projeto já deve estar feito até, para conseguir aprovar e de fato se efetive esse repasse, e também com emendas parlamentares. Por quê? Hoje não adianta dizer que eu vou fazer uma UPA, mas vai tirar dinheiro da onde? A UPA, o governo federal, ele manda o dinheiro, mas e manter uma UPA? Eu vou colocar mais terceiro turno nas outras UBS. Vai custar quanto
para colocar, não é simplesmente colocar só o médico, é toda uma estrutura para funcionar uma UBS de noite. É muito dinheiro. A gente está falando de um ano que teve 40% de queda na arrecadação do ICMS. O ICMS todo do estado, 25% é destinado aos municípios. Desse 25%, 0,59% é para São Gabriel. Quer dizer, caiu 40% o repasse, que é um dinheiro muito alto, muito importante para a cidade. Como é que vamos falar tudo isso? Não. Então a gente vai fazer o quê? Vai atacar no problema. O problema tá dando fila, tá dando demora. É 2 médicos que muitas vezes tem que ir para CTI um para ver outro, muitas vezes um vai descansar. Eu não sou contra o descanso de médico de forma alguma. Não tem que descansar. Só que eu vou chamar a Santa Casa, a provedoria e vou conversar. Olha, gente, a gente sabe que o calcanhar de Aquiles da Santa Casa é isso. Sabe que o problema é esse. Sabe que os funcionários são muito bons. Vamos fazer assim, ó. Vamos colocar no PA, vamos fazer uma escala que eles possam estar descansados para atender o PA. Remaneje para o dia os médicos que possam... é necessário, descanso é necessário, mas vamos deixar à noite, pelo menos finais de semana e nos pontos críticos. Vamos colocar médicos que estejam, eu vou dizer, com toda a sua disposição ali para trabalhar naquela madrugada. Vamos ampliar, vamos dobrar essa área de espaço, seja lá dentro, seja remanejando, porque aquilo lá é grande, aquele prédio, que tem jeito, tem. Vamos buscar esses recursos, vamos dobrar, porque não é simplesmente dobrar o repasse, é dobrar o valor necessário para os médicos ali e repassar um pouco mais para que você mantenha aqueles 2 consultórios a mais. Eu vejo isso como gestão. E eu vejo que isso é plenamente possível e não vai demandar tanto recurso financeiro como outras ideias utópicas que estão por aí no momento que a nossa arrecadação vem caindo. Caiu muito, né, Bina? Tem se caminhado junto com o Marlon Maciel pelos bairros e vilas em pré-campanha. Imagino eu que tenham ouvido algumas queixas também, alguns elogios com relação à saúde. Como é que tem sido essas primeiras visitas de pré-campanha com relação à saúde nas vilas, nos bairros, enfim? Muitas reclamações, praticamente todas as reclamações envolvendo a saúde, 90% toca na questão da PA, urgência e emergência. E que eu digo, eu considero o tempo máximo de espera admitido, remetendo ali mais um trechinho, a espera da urgência e emergência 30 minutos. E, ademais, você perde muito tempo. Eu estive no PA esses dias. Cheguei no PA, o pessoal me entrevistou, fez aquela triagem toda. E eu olhei, mas como isso? Se na UBS já tem toda a minha ficha, não tem acesso? Não. Então, gente, a gente está pleno século XXI, 2024, como é que o sistema da UBS não é interligado no do PA? Muitas vezes, doutor, quem sabe o senhor atende um paciente e o senhor está lá dando plantão numa sala e aí vai tudo e que o senhor já sabe todo o problema, acaba caindo na outra porque não é interligado, ninguém sabe o que o senhor atende, ninguém sabe o tratamento que ele vem recebendo e muitas vezes o paciente não tem condições de falar. E muitas vezes até o familiar não sabe responder aquelas questões. Isso aí daria com certeza maior celeridade, menor fila. E outra coisa, muitas vezes a pessoa entra numa sala, sai, volta, entra de novo, sai de novo. Por que não a pessoa entrar numa sala e já fazer tipo passou daqui, vai para triagem, saiu daqui, vai para lá, foi atendido, quem sabe já faz seu exame ali, precisa de algum medicamento nesse meio tempo que tem condição, já está disponível ali. Por que não um fluxo assim, dá um fluxo direto? Porque muitas vezes a pessoa, ela às vezes não está tão ruim quanto o estado de nervo do seu familiar, do seu acompanhante. E começa aquele vai e volta, e ele está esperando na fila. Bom, isso dá um problema para quem está ali e aí vai para a rede social, vai para tudo e reclama. Então eu acho que é gestão, mas tem plena condição de o município de São Gabriel, como eu tenho certeza que um dos maiores hoje contratos da Santa Casa é do município, 9.300.000, salvo o SUS, eu acho, o governo estadual pode ser mais, mas depois não tem mais nenhum outro plano de saúde. Inclusive o provedor, quando esteve aqui, ele parabenizou e agradeceu, porque ele disse que sem o recurso municipal a Santa Casa estaria quebrada, né? Não é nem no vermelho, ela seria quebrada. Exatamente. Eu acho então que com isso a gente também tem que não é simplesmente só repassar, é que nem contratar um pedreiro para reformar sua casa. Por melhor que seja o pedreiro, você não vai simplesmente contratar e depois ver ela pronta. Vai ter muita coisa que você não vai gostar. Tem que ajustar, o senhor tem que acompanhar a obra, ajustar. Então é isso que precisa ser feito, tem que acompanhar esse contrato, fiscalizar muito esse contrato. Eu não digo que tenha sido mal administrado, mas a gente sabe que o que é fiscalizado com certeza vai ser cumprido. E as outras reclamações muito grandes é com a dificuldade de medicamentos em muitas UBSs. Esses dias me reclamaram que lá na UBS, no bairro Independência, não tinha sequer curativo. Isso eu vejo, doutor, como uma questão de gestão. Gestão por quê?
Porque, gente, a gente sabe que tem uma demanda... os remédios mais ou menos que mais saem, que mais faltam, é aqueles rotineiros. Só que a gente sabe que não é simplesmente pediu, chegou. Tem processo licitatório, tem empenho, tem rubrica, tem tempo de entrega. Eu acho que falta gestão do quê? Falta gestão de colocar pessoas que realmente estejam preocupadas com isso e pessoas que alertem. Ó, chegou a 50% já esse remédio, ligou o alerta. Vê o pedido, vê se tem dinheiro na rubrica, liga para a fazenda, pede para colocar mais, pede para suplementar a rubrica, faz o pedido, vai levar tantos dias, ó, 60%, 70% já foi desse medicamento ou desse item necessário. Providencia, faz o pedido. Por quê? Para a população, obviamente, vai ter dias que vai acabar faltando, mas não vai ser que nem agora. Esperam acabar para depois pedir. Eu sei porque eu já fui vereador, muitas vezes eu fui ver e falaram, mas acabou ontem, a gente fez o pedido, acabou semana passada, a gente fez o pedido no mesmo dia, mas não é fazer o pedido quando termina, é fazer o pedido quando está chegando nas últimas unidades. Ou vocês abastecem o carro quando ficam sem gasolina? Tem que abastecer antes. Tem que abastecer antes, é a mesma coisa de gestão. E também me reclamam muito de especialistas. É o que a gente conversava agora há pouco, que o senhor fez a pergunta. A questão de dermato, de cirurgia de obesidade, de oftalmo, são questões de buscar trazer esses profissionais, porque a gente sabe quem é o prefeito que não quer trazer, ter o melhor para a sua cidade. Eu tenho certeza que boa vontade todos têm, mas poucos sabem administrar e poucos sabem gerir. Então isso eu digo, se não está dando certo ali, não está vindo, vamos mudar a forma. Por isso que eu proponho a contratação por produtividade. E muito importante, estamos falando em saúde. Isso serve para todas as áreas. As pessoas, elas não podem simplesmente escolher nessa eleição, porque candidato A é bonitinho, ou candidato A é simpático. Não escolham simplesmente o candidato. Porque o candidato vai ser a pessoa que ele vai administrar tudo. Mas quem vai tocar a cidade mesmo são os cargos, os companheiros, os aliados do candidato. Então é muito importante ver quem está do lado do seu pré-candidato. Vê quem acompanha ele, dá uma olhada, consulta os nomes, veja a ficha pregressa, vê se tem processo, vê se não tem, porque é ele que vai administrar a cidade. Vai lá, consulta SPC, será, consulta tudo. Porque se vocês estão colocando ali pessoas, não é simplesmente só ele, isso serve para mim também. Consultem quem vai estar ao meu lado. Veja se essa pessoa realmente tem credibilidade para isso. Porque senão vocês acabam elegendo uma pessoa que ela está subordinada a pessoas e está aliada e vai colocar o secretário da Fazenda, vai colocar o secretário da Saúde, vai colocar o secretário de Transporte e de Educação que não é preparado para aquilo ou que é uma pessoa que tem uma grande rejeição na cidade. E é muito importante. Eu queria muito... E vou propor aos demais pré-candidatos que pelo menos uma parte do seu futuro secretariado seja exposta antes das eleições para que a população possa ver de fato quem vai estar comandando a cidade. Então já vou aproveitar esse link e vou te perguntar. Se hoje fosse 1º de janeiro de 2025 e tu estivesse eleito prefeito da cidade, quem seria o teu secretário de saúde? O meu secretário de saúde já está previamente definido, só que por questões eleitorais e de parcerias e de convenção eu ainda não posso divulgar. Só não vai ser se não quiser o meu próximo secretário de saúde, mas eu garanto que é uma pessoa competentíssima. Perfeito. E diretamente vinculada à área da saúde. Perfeito. Bem. Eu quero aproveitar que tu está tomando um gole na nossa caneca belíssima, aliás, feita pela Guapa. Abraço pro pessoal do Uzi Guapa, né? Falar sobre água, porque hoje eu vou completar 18 anos, porque eu falei para me explicar, para a Malu me explicasse quando se eu tivesse 6 anos, falei para o Lucas para me explicar como se eu tivesse 6 anos, e vou pedir para o Farias me explicar como se eu tivesse 6 anos. Qual é o problema da água em São Gabriel? Dessa briga da população com a São Gabriel Saneamento? Fiscalização. Tem um contrato. Quem disser aqui que vai colocar outra empresa, eu vou tirar São Gabriel Saneamento e colocar outra empresa. Não consegue. Quem disser aqui, eu vou simplesmente reduzir a água, não consegue. Agora, quem disser aqui, que nem eu estou dizendo, eu vou fiscalizar esse contrato, porque a São Gabriel Saneamento cobra uma água de primeiro mundo. A conta é de primeiro mundo, só que o serviço que eles estão entregando às pessoas é de terceiro mundo. Está na hora de equilibrar essa balança.
Vai cobrar uma água de primeiro mundo? Vai entregar um serviço de primeiro mundo. E cabe a quem isso? Cabe não somente à Agergs, que é a agência reguladora responsável pela concessão de serviços públicos de São Gabriel, mas também a Prefeitura Municipal. Então eu digo hoje, em São Gabriel, a água, eu vou cobrar o contrato que seja minuciosamente cumprido e vou fazer leis junto ao Poder Legislativo. Para quê? Não é simplesmente sair abrindo buraco por toda a cidade, que hoje eu duvido que tenha material para tapar todo esse buraco que foi aberto. Tem buracos que também chegam a fazer 2, 3 meses, porque vão abrindo e não tapam. Não é assim. Aqui não é a casa da mãe Joana, vamos botar a regra. Abriu o buraco, vamos lá, vai comunicar a prefeitura, porque outra coisa, eu era vereador, a Avenida Pelotas foi toda asfaltada antes da eleição. 3 meses depois foi toda aberta pela São Gabriel Saneamento. Isso é dinheiro rasgado, é dinheiro posto fora. Porque no momento que a São Gabriel Saneamento apresenta os seus cálculos para cobrar a tarifa de água, aquela obra ali que ela tem que abrir e fechar, está no meio. E se a rua recém foi asfaltada, vai colocar mais asfalto novo por cima? Tem que haver comunicação. Eu não acredito que não se comunicaram, até hoje eu digo. Como é que a prefeitura não avisou a São Gabriel Saneamento que ia asfaltar aquela rua para ela fazer aquela obra antes? Abrisse antes, depois já tapava, botava o asfalto, está resolvido. Então é isso que eu digo. Vai ter que ter uma ligação direta. Eu vou colocar para a comunidade de São Gabriel 2 telefones à disposição. Serviço de atendimento direto ao consumidor. Da questão da saúde com as UBS, com PA, porque eu vou querer acompanhar de perto, e a questão da água. Porque muitas vezes, quem está na prefeitura, às vezes não sabe o que está acontecendo na prática. E por isso também eu brinco. São Gabriel, se decidir me escolher, não vai estar escolhendo simplesmente um, vai estar escolhendo 2 prefeitos. Porque de manhã eu irei ficar no gabinete, cumprindo todos os ritos administrativos. Mas à tarde, quem ficará no gabinete será o meu vice. Porque à tarde, na administração, nunca ninguém vai saber em que bairro eu ando. Só quem vai saber é na hora o motorista. E de preferência vou pedir para ele andar sem celular para não me avisar ninguém. Por quê? Eu posso chegar a qualquer momento na UBS de Elbio Vargas, de bonezinho, boto um boné, boto uma jaquetinha e vou chegar. E vou me sentar lá atrás para ver como de fato está acontecendo. Porque quando o prefeito avisa, alguém avisa que o prefeito está indo, eu vejo na prática, isso é tudo camuflado, às vezes tem até salgadinho para esperar ele, tudo funcionando a mil maravilha. Então chega. Dizem, num ditado rural, que o boi engorda com o olho do dono. A cidade vai para frente com o olho do prefeito. E é isso que eu vou fazer. Eu posso chegar na unidade básica de saúde de Elbio Vargas, eu posso de noite, de tardezinha, chegar no PA, eu posso ir comer merenda numa escola para ver como é que tá. Eu vou passar pela equipe de limpeza às 2 da tarde num lugar, depois às 4, quando eu estiver voltando, eu vou passar ver se andou, se não tá todo mundo sentado. Eu vou passar numa obra, numa estrada numa hora, vou passar na outra depois, ver se estão trabalhando até o horário. Eu vou fiscalizar. Uma coisa eu garanto, eu vou fazer o pessoal andar, eu não digo que miudinho, mas cumprindo a cartilha. É funcionário público? É de tal hora a tal hora? Vai cumprir o horário, simplesmente isso. Não tá bom para ti? Vai para a iniciativa privada e deixa outro. É funcionário de carreira? Ok, nós vamos cumprir todos os direitos. Mas se não cumprir a regra, vai sofrer processo administrativo também. A gente quer o quê? A gente quer uma cidade melhor, uma cidade que ande. E hoje o que a gente recebe? Muitas reclamações de que muitas vezes, o pessoal, fui lá no Brandão, estavam fazendo a unha. Fui lá na UBS de Elbio Vargas, estava todo mundo no celular e não atendendo, e fila. Eu vou ver isso de perto. Isso eu vou chegar e vou ver, porque aí não vai ser assim, quem te disse está mentindo. Não, fui eu que vi. Cheguei, me sentei, estava olhando e fui ver como é que estava de fato. Então a gente, com certeza, com isso, eu tenho certeza que se não resolver, vai diminuir muito esse problema e a população vai ter um atendimento muito melhor. Muito bem. Uma pergunta que foi recorrente nos outros 2 episódios e voltou a ser feita agora contigo. Saúde mental é um problema de saúde pública muito importante, né? Não só para as pessoas que têm transtornos mentais, como depressão, transtornos de ansiedade mais graves, né? Mas pessoas assim com risco de suicídio, usuários de droga, né? Dependentes químicos. E São Gabriel tem uma área dentro da Santa Casa que atende
esses pacientes, mas não é suficiente para o tamanho do problema, né? Como é que tu pretende encarar, tentar equilibrar isso, porque é um problema frequente e a gente não pode botar um paciente com risco de suicídio ou um paciente com uma crise psicótica junto com um paciente que não, assim, pode submeter o outro paciente ao risco deste paciente com um transtorno psiquiátrico. Doutor Romeu, eu digo que é muito importante que um prefeito tenha passado pela Câmara de Vereadores. Por quê? Para saber exatamente muitas coisas e como funciona a cidade. Porque, bem ou mal, a gente lá, a gente fiscaliza, a gente aprende. São Gabriel tem muitas casas, prédios, apartamentos, muitos imóveis próprios, hoje, da Prefeitura de São Gabriel, e que são locados por valores abaixo do mercado. E aí o que acontece? A Prefeitura acaba alocando outros prédios por valores de mercado, às vezes até mais alto, enquanto tem. E aquilo lá segue por 5, 10, 20 anos. Então, para lá. Nós vamos fazer uma gestão a começar pelos espaços. E aí eu vou entrar na saúde mental. Eu vou levantar todo o acervo, todos os imóveis da Prefeitura Municipal de São Gabriel e vou comparar com todos os imóveis alugados. E vou ver o que pode ser transferido para o alugado e o que deve ser mandado para a Câmara de Vereadores e solicitar a venda para que com aquele recurso você compre algo que suporte a demanda verdadeira. Vou gerir esse patrimônio, que eu vejo isso hoje um dinheiro sem explicação. É bom para uns, quem está usufruindo dos imóveis, que muitas vezes tem alguns contatos com quem está eleito. Mas é ruim para a comunidade como um todo. Então, na saúde mental, eu começo dizendo por aí, nós temos que ampliar o espaço. E o município tem muitos espaços para isso. É necessário essa ampliação, mas é necessário, sobretudo, a contratação de mais psiquiatras também para atender. Mas como os psiquiatras vão vir se não está sendo interessante para eles desse modo? Por produtividade. Perfeito. Bina? Eu acho que a questão do PA ficou esclarecida, o BS também, né? Não sei o que nós temos. 12 minutos ainda. Tá. Podemos partir para outros tipos de pergunta, ou se tiver mais alguma outra na saúde? Da saúde eu acho que do que nos mandaram, mais ou menos do que a gente tinha aqui, é mais ou menos isso, né? Ele esgotou o assunto. Eu queria falar um pouquinho sobre esporte, porque eu também entendo esporte como saúde, Farias. São Gabriel tem um potencial absurdo, mas absurdo mesmo. Eu trabalho há muitos anos no esporte aqui em São Gabriel, de atletas dos mais diversos tipos, né? Das mais diversas modalidades. Olha, é gente que a gente vê com potencial, são joias a serem lapidadas gradativamente e que podem render muitos frutos para o futuro na cidade. Por muitos e muitos anos, o Chapetão foi o único ginásio municipal, né? E o Chapetão é de 74, é da mesma meu ano. Então lá se vão 50 anos. O atual governo promete o lançamento da Escola dos Esportes lá no Parque Eglon Meyer Correia. O que o pré-candidato faria, junto com a sua aliança, tem de planificação assim, para o esporte, especialmente para criança e adolescente, também para a melhor idade dentro da nossa cidade? Muito importante o tema, doutor. E eu vejo assim, eu sempre digo, o dinheiro. Cada real investido em educação, em atividades extracurricular, principalmente fomentada ao esporte, para essas crianças, são 10 reais que a gente se poupa futuramente em presídios. Porque a gente tem que fomentar isso. O senhor falava da Escola de Esporte Dr. Eglon. Eu trouxe para o Parque Dr. Eglon, para aquela obra, mais de 500 mil reais. Na época que o deputado federal, à época, Beto Albuquerque, era nosso aliado político e que eu era secretário municipal. Naqueles anos foram mais de 500 mil reais que eu articulei diretamente com o Beto, injetados lá. E eu digo, essa escola de esporte, essa obra, nós iremos concluir. Certamente eles não terão tempo de acabar, mas nós iremos concluir sim. E iremos investir muito dentro do possível, dentro da gestão. Mas daremos uma atenção especial para que nas escolas também sejam colocadas atividades extracurriculares. Tem alguns professores já de artes marciais, de futebol, de escolinhas, que se
se prontificaram, falaram, Rossano, eu tenho um baita projeto para colocar junto, para colocar para a comunidade, para colocar em um local, que agora vem essa escola de esporte a calhar como um local, para desempenhar com as crianças, é futebol, é karatê, é atletismo. Eu faço de graça. Eu só quero que tu me ouça e que tu veja se é viável que a prefeitura ceda o espaço. Vamos fazer isso, vamos buscar, vamos investir também muito no esporte amador, porque é esse esporte amador hoje que eu vejo como a primeira porta para um jovem com grande potencial se destacar e ser visto. Isso, obviamente, também colocando pessoas preparadas ao nosso lado. É isso que eu digo. Vejam quem vai estar na caminhada ao lado dos pré-candidatos. Tem muitas áreas que eu não tenho conhecimento específico, como saúde, como esporte, mas eu digo, eu vou procurar os melhores profissionais da área para colocar nessas áreas, para que nós possamos fazer, sim, o que não fizeram em 12 anos em 4. Muito bem. Rossano, tu comentaste aí a queda da arrecadação do ICMS. Falei certo, né? Falei certo, né? E isso a gente conversou na semana passada aqui com o prefeito Lucas, tá? E ele comentou a dificuldade que o município está em se manter nesse momento de crise no estado, né, com as enchentes e com a diminuição dessa arrecadação. A gente não tem bem a plena certeza o quanto tempo essa crise vai perdurar, né? E a gente sabe que eu falo aqui, falei nos outros episódios, o dinheiro não dá em árvore. Qual a tua ideia, se eleito for, e a gente permanecer no meio dessa crise de arrecadação para o município, para manter todos os serviços assim, básicos plenamente funcionando a pleno vapor, sendo que a arrecadação reduziu consideravelmente? Gestão, corte de gastos desnecessários, enxugar a folha, reduzir os números de CCs, ver contratos que não tem todo aquele montante como necessidade, que não está se ocupando tudo aquilo, fazer a gestão sobre esse valor. Eu digo, a prefeitura, ela é como uma empresa, só que ela é muito mais fácil, vejo eu, de administrar financeiramente do que uma empresa. Porque se a empresa vai mal, se o cliente não te procura, não entra dinheiro no teu caixa para te tocar a tua empresa por diante. Agora a prefeitura, bem ou mal, ela está sempre arrecadando. Pode reduzir a receita, mas vai vir dinheiro. E eu, graças a Deus, no meu âmbito pessoal, consigo, digo hoje, eu não vou dizer ter sucesso, mas consegui aumentar em muito a minha empresa. Então, consegui administrar muito bem. Eu quero colocar essa prática, esse conhecimento, esse aprendizado agora em xeque com a questão administrativa municipal, com a questão da prefeitura. Porque já fui secretário municipal, vi o lado da administração. Já fui vereador, vi o lado do poder legislativo. Sou empresário, vejo o lado também de quem está contratando com a prefeitura, do contratado. E sou também cidadão, sou povo. Então, eu vejo que eu tenho hoje o horizonte, o leque aberto de todos os lados. Eu sinto como empresário, eu sinto como cidadão, eu senti como político. Então eu me sinto hoje preparado para, pegando essa experiência adquirida um pouco em cada âmbito, um pouco em cada setor, fazer o melhor possível para a população de São Gabriel. E destaco a importância que é, além de tudo, do pagamento das obrigações em dia. A gente está falando, nós temos agora a saúde, principalmente o repasse aos médicos, o repasse da saúde, o pagamento do funcionalismo. E aproveito para dizer um pouco mais. Vou sentar à mesa e vou chamar o funcionalismo municipal para a discussão de um novo plano de carreira, totalmente atualizado, que comporte tudo para todos. Por quê? Passa-se governo, entra ano e sai ano, a gente sempre vê falar. É o novo plano de carreira, é o novo plano de carreira, é o novo plano de carreira. Eu já tive como secretário, ouvi falar, como vereador, ouvi falar. Eu já ouvi o funcionalismo, eu já vi o lado da prefeitura. Eu acredito que, não vou divulgar agora, mas eu tenho condições sim de implementar um novo plano de carreira que fique bom para a prefeitura e que fique muito bom para o funcionalismo municipal. Em todas as áreas. Todas as áreas. A gente até comentava semana passada aqui, né, Romeu, com o pré-candidato Lucas, que é o atual prefeito de São Gabriel, que não existe um certo alinhamento, né, do governo federal com o governo estadual, né? Existe até meio que uma queda de braço, né, no governo do PT, um governo federal do PT, um governo estadual do PSTB, e aí os municípios podem acabar sofrendo mais ainda, né?
logicamente os que foram assolados aí pela enchente, mas isso vai acabar tendo algum respingo para nós aqui na fronteira. Sim. Não, com certeza. Por isso que eu digo a importância do não extremismo. Nem a extrema esquerda, nem a extrema direita. E por isso eu me considero hoje o mais preparado e o mais indicado para assumir a cadeira municipal de prefeito. Por quê? Não sou extrema esquerda, não sou extrema direita. Me considero o centro, mais voltado para a direita, mas com condições reais de administrar essa cidade. E outra, muito importante, sou contra a reeleição. Foi assim como vereador, e que eu já falei agora há pouco, e na prefeitura. O atual prefeito, nada contra ele, excelente pessoa. Teve há 2 anos lá. Por que agora nos planos de governo terá ideias e soluções para os problemas? Por que não colocou em prática nos outros 2 anos? A outra pré-candidata já esteve. Mas ela não era vice-prefeita nem prefeita, mas ela era ela que comandava o governo. Sua mãe era líder de governo. Ela era secretária municipal. Concorreu, disputou a vice-prefeito. Acho que não tem ninguém mais forte. Teve também a oportunidade. E é o que eu peço para a população. Eu só preciso de uma oportunidade. Eu não vou querer reeleição nem nada, eu só quero uma oportunidade. Eles tiveram as suas. Eu quero uma oportunidade para mostrar que eu posso sim fazer mais e melhor para o São Gabriel. Muito bem, Rossano. A gente ainda tem 3 minutinhos, Bina. Alguma pergunta derradeira aí? Não. Vamos deixar esse tempo livre para o Rossano. Se tu quiser falar sobre algum assunto que a gente não tenha tocado aí, Rossano. Antes da gente fechar esse bloco e depois a gente vai para os presentes aí, momento treta. Perfeito. Não, muito importante. Nosso PIB, como eu falei, vem do agro, vem do campo. E hoje a maior dificuldade, que também foi tema da minha pergunta ao pré-candidato Lucas, foi a questão das estradas. Estradas essas que hoje estão, quando chove, trafegáveis. E quando não chove, depois da chuva, também praticamente trafegáveis em São Gabriel. Isso aí não é uma coisa, isso aqui acontece lá na região da Caieira só. Não, é Águas Claras, é pro lado da Formosa, é pro lado dos assentamentos, principalmente na questão dos assentamentos. Não temos estrada hoje em condições de São Gabriel. Então, eu quero destacar isso. Nós vamos investir pesado em estradas e não demandará um aumento disso, um aumento relativo, essencialmente, vai tirar tanto dinheiro da onde? Nós vamos remanejar despesas. Tem muitas despesas que eu vejo no orçamento do município que se concretizam que eu não vejo necessidade nenhuma. Gastos exorbitantes com mídia, por exemplo, gastam muito com mídia quando dava para reduzir bastante isso. Dava para colocar talvez alguns profissionais ali X, e hoje em dia tem a rede social que é tão barato para a prefeitura mesmo divulgar, e gastam valores assim para mostrar. Mas então por que não pega esse dinheiro e não coloca direto no objetivo? Não vão melhorar as estradas? Ampliar o leque. Quem está me ouvindo, o senhor e a senhora que já teve, ou que tem um parente que tem caçamba, muitas vezes tem veículos, por exemplo, eu digo isso porque veículo de transporte eu também conheço porque eu tenho caminhões. Às vezes tem veículo, mas para contratar caçamba a gente precisa de caçamba de ano tal a tal. No máximo, tantos anos de fabricação. Para mim, pouco vai interessar o ano de fabricação. Ela vai ter que ser submetida a vistorias semestrais e vamos contratar também por produtividade, ou seja, por cargas. Porque não interessa se a caçamba é ano 2020 e custou 600 mil, ou se a caçamba é ano 80 e é trucada. Ela vai levar do mesmo jeito. Só que quanto mais eu flexibilizar a idade da frota, por exemplo, mais baixo eu tenho o preço, maior eu tenho a disponibilidade. E mais dinheiro com certeza ficará injetado na nossa economia local. Porque muitas vezes quem tem condição de colocar 3, 4, 5, 6 caçambas, ou seja, reta escavadeira, outras coisas assim, são poucas pessoas, mas quem tem condição de colocar uma caçambinha ali para trabalhar trucada com boa vontade por um valor mais barato é o pai de família, a mãe de família que talvez esteja me ouvindo agora. Às vezes resolve o problema da vida dele, né? É isso, né, Bina? 30 segundos finais, Rossano, tá? Eu acho que vamos encerrar esse bloco. E aí nós vamos passar para os nossos 5 minutos finais. Bina, mais alguma coisa, Bina, com relação a esse bloco aí? Tá ótimo, podemos passar. Então, antes da gente começar o momento treta, vamos entregar o presente pro Rossano aqui, Fernanda. Entrega pro Bina aí fazer a entrega. Rossano, tu vai ganhar uma caneca igual a essa aqui. Eu vi que tu é bom de água, tu vai poder tomar vou usar bastante. Que faça bom uso. Muito obrigado. É uma caneca igual a nossa aqui do... Olha aí, ó. Essa eu vou deixar na caminhonete, vou substituir a minha. Eu sempre carrego uma caneca na caminhonete e eu gosto muito de café. Então eu passo no posto, vou lá, pego um cafezinho já direto. Enche o tanque, né? Bom, antes da gente passar para o momento treta aí, Rossano,
Hoje eu até acabei não conversando com o Bina sobre isso. A gente vai começar um quadro nesse programa que eu não sei bem como é que é o nome, nós vamos ter que pensar nesse nome. Quem está nos assistindo aí, né, para tentar dar um engajamento mais, fazer um pouquinho de suspense, tem um menino que joga futebol amador em Chapecó, na Chapecoense, categoria 13 anos. O Bina sabe de quem eu estou falando. E esse menino está precisando de uma chuteira nova. Então, se tiver alguém, a família dele é uma família muito batalhadora, muito querida aqui da cidade. O pai dele é uma pessoa muito querida mesmo, é gente humilde, gente trabalhadora, trabalha na área de saúde. Se tiver alguém interessado em ajudar com esse nosso atleta, que é um menino prodígio da cidade, que é uma promessa para o esporte nacional, está morando em Chapecó, longe do pai, né? A mãe dele teve que se mudar para lá para ajudar na logística. Quem puder ajudar então com a aquisição dessa chuteira em qualquer valor, pode entrar no direct que a gente passa o contato direto do pai dele, tá? A gente tem que pensar no nome nesse quadro, né, Bina? Vamos pensar. E como fazer, né? Para tentar sempre trazer benefício para os nossos amigos, para a população local. Só quem precisa e merece, né? Merece. E só para destacar, doutor, só porque a lei eleitoral agora ela me proíbe já de fazer doações. Não teria maior prazer, mas após as eleições eu teria maior prazer em participar. Eu sempre fiz isso, sendo vereador ou não, participando ou não da eleição, sempre ajudei muito a comunidade, porque eu vejo que São Gabriel muito me ajudou a chegar onde eu estou hoje. Muito legal, muito bem. Rossano, então agora nós passamos para os últimos 5 minutos finais, né? E que tu vai ter 1 minuto e meio para responder as perguntas enviadas pela Malu e pelo Lucas, tá? O Bina vai mostrar as perguntas ali. Tu tem direito a ouvir as perguntas novamente, caso tu não compreenda, mas acho que elas ficaram bem legíveis, aí, bem tranquilas. Então, assim, a exemplo que a gente já fez nos episódios passados, o Bina coloca o vídeo, tu escuta, se tu quiser repetir a pergunta, a gente bota para repetir, aí quando tu der ok, eu marco 1 minuto e meio, tu tem 1 minuto e meio para responder. Perfeito. Perfeito? Tá aquele bala. Pode tocar, Bina. Pré-candidato Rossano, eu tenho muita preocupação com questões sociais. Penso que a prefeitura, o Poder Executivo, precisa dar garantia para as pessoas terem os seus direitos de dignidade garantidos. Recentemente, meu mandato recebeu uma denúncia de que o albergue noturno municipal estava fechado. Chegando até o local, descobri que ele iria mudar de endereço e os usuários não foram avisados, o que é uma grande falha do governo municipal. Lhe questiono, quais são os seus planos para o funcionamento do albergue noturno municipal? Quer ouvir de novo? Não precisa. Não, excelente pergunta. 1 minuto e meio. Eu acompanhei de perto essa denúncia da vereadora Malu. Faltou realmente, ao meu ver, a publicidade. E veja só, um governo que gasta muito em mídia. E faltou realmente divulgarem isso. Mas o albergue municipal hoje, eu estive acompanhando, ele atende em torno de 10 pessoas, mais ou menos, por noite. Ele funciona das 19 às 8 horas da manhã. Eu vi que eles servem janta, frutas, eu acompanhei bem de perto essa discussão, café da manhã e uma higiene pessoal para eles. Só que eu vejo assim, ó, não é simplesmente tu acolher uma noite esse pessoal. Tu tem que buscar reinserir eles também, ver o motivo que está reinserir na sociedade. Nossos planos para o albergue é manter sim, se necessário for aumentar, mas principalmente utilizar a estrutura da prefeitura para essas pessoas. Como assim? O que te levou a estar no albergue? Precisa do quê? Vamos ver, vamos triar. É um atendimento psiquiátrico, psicológico, é um apoio e, mediante essa estruturação toda da prefeitura, também tentar reinserir na sociedade. Talvez até não descartamos a possibilidade de pessoas em condições de trabalhar, colocar nas próximas licitações de contratos que a prefeitura contrata a mão de obra, um quesito para desempate ou uma pontuação maior, a reinserção de pessoas que estão nessa situação. Não é simplesmente o município sempre manter todo mundo, é buscar resolver o problema. Eu não sei se tem tempo aí. Tem 2 segundos, 1 segundo. Acho que respondi. Estourou na hora. Muito bem. Vamos para a próxima então, Bina. Aqui está então, pré-candidato Lucas Menezes.
Pré-candidato Rossano Farias, nós na nossa gestão temos muitas conquistas para apresentar. Na área da educação, a escola cívico-militar, a escola de turno integral, a creche Corujinha, a creche noturna e o projeto da escola do esporte. Além de conquistas que nós preservamos e mantemos, como uniforme escolar, a merenda escolar de qualidade, o material escolar, isso para todos os alunos da nossa rede e o piso do magistério, a valorização dos nossos profissionais da educação. Se eleito for, terá o compromisso de manter e preservar todas essas conquistas? 1 minuto e meio. Com certeza, prefeito Lucas, terei o compromisso, o maior prazer e ainda lhe convidarei, porque certamente o senhor não conseguirá inaugurar a tempo de seu mandato para a inauguração dessa obra, mas é importante salientar, todas essas conquistas não são só do seu mandato, são dos governos também do Rossano Dotto Gonçalves, porque o seu pessoal já está na prefeitura há 8 anos. O senhor é prefeito há 2 anos. É natural que haja muitas conquistas, mas todas serão preservadas. Inclusive, meus pais, como eu citei no início, são professores. Eu tenho um compromisso de manter esse pagamento, de manter tudo o que vocês fizeram pela educação. Eu tenho que reconhecer, foi muita coisa boa feita, mas nós vamos fazer mais. Nós faremos também a Escola Técnico Agrícola, que em todos os governos até hoje não foi feito, e eu como vereador, eu propus diversas vezes. Nós traremos cursos técnicos também de hotelaria, cursos técnicos de culinária, implementaremos também muitas atividades juntos ao Sistema S, cursos para alambradores, para pedreiros, carpinteiros, eletricistas. Nós vamos qualificar a nossa mão de obra, propondo assim para que novas indústrias possam vir com a capacitação. O que vocês fizeram será mantido e nós vamos fazer muito mais. 10 segundinhos ainda. Muito bem. Muito bem, Mina. E aí? Missão cumprida. Missão cumprida, né? Sensação é essa, né? A sensação é essa. Missão cumprida hoje nesses últimos 3 episódios, No né? conjunto da obra. Conjunto da obra. Eu A gente acho. fechou com A chave gente de ouro, precisa né? deixar claro para quem está nos acompanhando aqui ao vivo que nosso intuito sempre foi um papo de mesa de bar, apresentar essas pessoas. Eles são cidadãos, né? Eles são representantes de uma parcela da comunidade política, isso é muito importante. Acho também muito importante que sejam 3 jovens políticos que estejam disputando, pelo menos como pré-candidatos agora. E no final das contas, quando começar a campanha, logicamente vão ter uma exposição maior, vão ter maior possibilidade de apresentar seus projetos, seu plano de governo, mas o principal é de que estamos aqui dando aquele pontapé inicial, né, para que a nossa comunidade os conheça. Já são conhecidos, mas também esse bate-papo pode fazer com que se estreitem mais laços entre eles e a comunidade, não? Perfeito, eu achei excelente. Queria lembrar que esse programa ele é produzido pela JC Studios, o Júnior, tá aqui da Carol também, que hoje ela não tá acompanhando a mãe numa cirurgia, né? Tá detestado. Eles também têm a Nossa Voz Podcast, né? Fazem a produção do A Nossa Voz Podcast. Tem outros quadros lá dentro também, né, Júnior? O marketing é feito pela FF Marketing, da Fernanda. Oi, Fernanda. Oi. Ela que alcança a canequinha aqui do presente, né, Bina? E eu e o Bina. Rossano, foi um prazer te conhecer pessoalmente, não te conhecia. Eu espero que tu tenha gostado do programa. Para nós foi muito bom, muito esclarecedor. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. É sempre uma honra me fazer presente e assim como estive aqui, todos os convites eu estou disposto a aceitar. E o que eu mais quero e sugiro a vocês também, que haja debate. Quanto mais debates tiver, quanto mais a população puder ver A, B, C, frente a frente para... Muitas vezes A propõe em X, mas B sabe que aquilo ali não pode ser feito. Então é hora de botar no lado a lado. Quanto mais debates tiver, melhor vai ser para a comunidade escolher quem conseguirá administrar melhor São Gabriel. Muito obrigado, meu irmão. Um Obrigado, abraço doutor. aí, boa sorte, Valeu, tá? um abraço. Tá bom? Sucesso. Abraço, Boa pessoal. sorte. Até a próxima aí, tá? Abração. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Falou.